Olá, sétimos anos. Tudo em ordem? Tudo bem? Como tem passado? Tudo certo aí em casa? Professor Diogo pedindo licença para adentrar nos seus espaços aí junto com os seus familiares para a nossa proposta de matemática de hoje, tá? E então, nós já vamos começar aqui e verificar como que nós vamos nos ajustar para a aula de hoje. Veja comigo, nós temos aqui a nossa aula da nossa sequência progressiva e evolutiva dos nossos conceitos de matemática trabalhados aqui. E hoje a pergunta que nós fazemos de início é: quais são as chances? Perguntar quais são as chances nada mais é do que você determinar a probabilidade de um evento ou de uma situação ocorrer. E para isso, nós vamos cumprir o seguinte objetivo. Veja comigo. Promover a percepção de eventos impossíveis, pouco prováveis, muito prováveis e certos, ou seja, com certeza vai acontecer, na determinação das chances, isto é, da probabilidade. É o raciocínio probabilístico de ocorrência em diferentes contextos e situações. E para nossa organização em termos de registro, nós vamos precisar de caderno de matemática impecável, colocando a data de hoje, colocando o título da tua aula que você já conheceu aqui junto comigo, com caneta azul ou preta, lápis e borracha. Tempo para que você possa se organizar. Material organizado. Então agora, olho na tela para você observar os materiais que nós temos aqui nesta bancada. Veja, nós temos aqui dados comuns, nós temos aqui uma moeda de R$1, nós temos aqui algumas canetas coloridas, algumas bolinhas coloridas e o baralho comum. Isto tudo traz que relações em termos do conceito de probabilidade, em termos do conceito de nós determinarmos quais são as chances de determinado evento ocorrer. A partir de agora, componha e dialogue comigo pela tela da sua TV a respeito do raciocínio probabilístico, ou seja, quais são as chances de determinada situação acontecer ou não acontecer. Certo? Então veja comigo lá. Em algumas situações, como em uma loteria ou no lançamento de um dado, por exemplo, não é possível prever qual resultado vai ocorrer. Porém, pode-se determinar as chances ou a probabilidade de ocorrência de certo evento. E nós já vamos adentrar aqui na primeira proposta dialogada sobre a seguinte situação. Veja. Marcos tem em sua gaveta os seguintes pares de meias. Atenção aos pares de meias que ele tem. Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 pares de meias. Destes 10 pares, perceba que 8 são cinzas e 2 são pretos. O que isso vai nos promover em termos das chances dele selecionar aleatoriamente, na pressa, um par de meias para que ele possa não perder o ônibus para ir ao trabalho? Veja comigo, olha lá. Atrasado, ele rapidamente pegou um par de meias, calçou, colocou seu tênis e saiu, pois o ônibus passaria em 5 minutos. E agora nos perguntemos, né? Qual a cor do par de meias que ele selecionou aleatoriamente e rapidamente da gaveta lá dentro do quarto dele, né? Então veja só, fazendo uso das expressões impossível, pouco provável, muito provável, com certeza, estabeleça a classificação de cada afirmação a seguir.
Que afirmações são essas? Conhecidos os pares de meias, né, que o Marcos tem na gaveta dele, repetindo, 8 pares de meias cinzas e 2 pares de meias pretos, tá? Olha lá. Marcos calçou um par de meias cinzas. Marcos calçou um par de meias pretas. Marcos calçou um par de meias brancas. Marcos calçou um par de meias. Como que nós vamos fazer essa classificação? Afirmando. Com certeza. Muito provável. Impossível. Pouco provável. Tempo para que você possa registrar no seu caderno. Proposta 1, letra A, B, C e D. Analisar cada afirmação. Não é necessário registrar, mas sim estabelecer a relação em com certeza, impossível, muito provável ou pouco provável. Certo? Tempo para você. E aí, deu certo? Classificamos esses eventos e essas ocorrências em 5 minutos antes da saída do Marcos em impossível, pouco provável, muito provável e com certeza. Será que nós temos um evento com certeza ocorrendo aqui? Analise comigo. Marcos calçou um par de meias cinzas. Perceba que a quantidade de pares de meias cinzas é maior que a quantidade de pares de meias pretas. Portanto, a nossa classificação é muito provável. Nós temos 8 pares de meias cinzas para 2 pares de meias pretas, certo? Marcos calçou um par de meias pretas. Agora nós temos a ideia ao contrário. O número de meias pretas, ele é menor que o número de meias cinzas. Portanto, para que Marcos calce uma meia preta na pressa, né? Nós temos aqui uma situação classificada como pouco provável, porque há uma maior probabilidade, há uma maior chance de ele aleatoriamente ir na pressa selecionar, calçar uma meia cinza, porque tem mais, concorda? Olha lá, Marcos calçou um par de meias brancas, mas escuta, na gaveta dele só tem meias cinzas e pretas. Logo, esta é uma situação impossível, ele não tem meias brancas nessa gaveta, certo? E Marcos calçou um par de meias. Perceba que não importa a cor, perceba a característica classificatória de cada afirmação. Calçou um par de meias. Este é o chamado evento certo, ou seja, com certeza ele calçou um par de meias, não importando a cor, para a alternativa da letra D. Tudo bem? Tudo certo? Agora, estes conceitos que nós estamos classificando aqui, em muito provável, pouco provável, impossível e com certeza, existe uma especificidade matemática que você vai passar a chamar agora de probabilidade e nós vamos calcular matematicamente como que nós vamos determinar essas chances em termos de uma razão e também em termos de uma razão percentual. Mas, Diogo, o que é isso? Vamos verificar, acompanhe comigo. Olha lá. Diante disso, nós temos aqui os mesmos pares de meias e vamos ampliar esta situação, que diz assim:
Em diferentes situações, o conjunto formado por todos os resultados possíveis é chamado de espaço amostral. Então veja, o espaço amostral de Marcos são todos os pares de meias que ele tinha guardado dentro da gaveta. Os 8 pares de meias cinzas e os 2 pares de meias pretas, certo? Todas as possibilidades que ele tinha de calçar um par de meias, certo? No caso, as meias cinzas e pretas. E diante disso, nós temos aqui número de elementos do espaço amostral. 10 pares de meias. Portanto, você vai ter aqui 10 possibilidades de seleção, certo? Ó, qualquer subconjunto do espaço amostral, subconjunto, parte dele. Ou seja, nós podemos selecionar aqui somente as meias cinzas e podemos selecionar aqui somente as meias pretas. Parte desse espaço amostral, subconjunto deste espaço amostral, que é todo o universo de possibilidades que você tem, tá? Isto você vai chamar de evento, tá? Evento nomeado por A. Nesse caso, podemos caracterizar os seguintes exemplos. Veja comigo, ó. Marcos calçou um par de meias cinzas. Esse é o evento. Perceba que são 8 pares em 10. Então, podemos escrever lá. Evento A, pares de meias cinzas. Olha lá. Número de elementos do evento A, que corresponde a calçar pares de meias cinzas, vai ser 8. 8 pares em 10, certo? Marcos calçou um par de meias preto. Nesse caso, olha só o que aparece para nós. Evento A, pares de meias pretas, certo? Então, nós vamos ter aqui o seguinte. 2 possibilidades em 10. O número correspondente a estas possibilidades vai ser 2 pares em 10. Nesse caso, afirmar 8 pares em 10 e 2 pares em 10 significa determinar a probabilidade deste evento acontecer. Este é o conceito, este é o raciocínio probabilístico que nós estamos caracterizando e fundamentando aqui pela tela da sua TV. Beleza? Olha lá como é que nós vamos formalizar isso na organização do seu caderno. Veja comigo. Probabilidade P significa perguntar quais são as chances de acontecer. Nesse caso, 8 pares em 10. Podemos escrever em sua forma racional fracionária, lê-se 8 pares em 10, que é a mesma coisa que termos que a probabilidade de 8 pares em 10. Obtendo uma fração equivalente. Perceba que nós estamos multiplicando tanto o numerador quanto o denominador por 10. Para obtermos o denominador 100. Este 100 vai corresponder a 80 centésimos. 80 em 100. 80% de chances de Marcos vestir um par de meias cinzas, certo? Então, 80 por 100 vai corresponder a 80%. Fazemos agora o mesmo procedimento com as meias pretas. Olha lá, 2 pares em 10 significa 2 por 10, ou seja, 20 por 100. E isso vai corresponder a 20%, certo? Então, quando você estabelece esta razão, ou seja, uma divisão, expressa em sua forma racional fracionária, você determina a probabilidade de um evento acontecer ou não acontecer. Certo? Olha lá. Logo, a probabilidade P de um evento ocorrer é a razão entre o número de resultados favoráveis. Quais são as 2 possibilidades favoráveis que nós tivemos aqui? Marcos vestir um par de meias cinzas e Marcos vestir um par de meias pretas, né? Número correspondente ao evento de calçar a meia daquela determinada cor e o número de resultados possíveis. Todas as suas possibilidades, ou seja, quantos pares de meias para selecionar o Marcos tinha na gaveta? 10 ao todo, né? Que corresponde ao espaço amostral. Esta tela é importantíssima que você registre e a partir de agora você vai ter um tempo para poder realizar esse registro no seu caderno. Tempo para você!
E aí, tudo registrado? Agora preste atenção na formalidade matemática desta razão, desta divisão, ou seja, desta representação racional, fracionária do conceito de probabilidade. Lembre-se que sempre que você perguntar qual é a probabilidade, quais são as chances desse evento ocorrer. Tá? É isso que nós estamos fundamentando matematicamente aqui. Então, veja só. A probabilidade de um evento ocorrer ou não é o número correspondente aos resultados favoráveis pelo número de resultados possíveis, né? Resultados favoráveis corresponde ao evento descrito. E resultados possíveis vai ser todas as possibilidades que você tem para realizá-lo ou não realizá-lo. Certo? Olha só a sequência que nós vamos ter aqui. Proposta número 2, temos o seguinte. Observe as bolinhas coloridas a seguir. E estas bolinhas coloridas nós vamos organizar dentro desta, vamos chamar assim de sacola, né? Que nós vamos colocar aqui. Uma bolinha amarela, 2, 3, 4, 5. 2 bolinhas verdes, 1, 2. 2 bolinhas vermelhas, 1, 2 e 1 bolinha azul. Você já está percebendo junto comigo que a distribuição das cores de bolinhas que você vai ter aqui está aleatória, né? Nós não podemos mais verificar na seleção de uma bolinha que nós vamos ter aqui dentro desta sacola, qual é aquela que nós vamos tirar primeiro, sem visualizar, né? Mas nós já temos aqui a intuição de que existe maiores chances de você tirar, primeiramente, uma bolinha de determinada cor, porque tem mais. E existe menores chances de você retirar uma bolinha de determinadas cores. Por quê? Porque tem menos, né? Agora, qual é o nosso espaço amostral? Quantas são as possibilidades que você tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bolinhas colocadas dentro da sacola, certo? Pergunta-se,
colocadas em uma sacola e retirando-se uma a uma ao acaso, sem visão, determine. Qual é a probabilidade de se retirar uma bolinha amarela? Veja, bolinha amarela é aquela que você tem em maior quantidade. Tirando uma ao acaso aqui, vamos verificar que cor a gente tira. Exatamente uma amarela. Cumpre-se a possibilidade aqui de nós termos uma maior quantidade de bolinhas amarelas. E a segunda? Determinando aqui, nós vamos ter a verde, né? Apesar das chances serem menores, existe a possibilidade. E é essa possibilidade que você vai desenvolver no seu caderno aí agora, certo? A probabilidade de se retirar uma bolinha amarela. A probabilidade de se retirar uma bolinha verde, na sequência retirada aqui aleatoriamente para você. A probabilidade de se retirar uma bolinha azul ou vermelha. E agora, azul ou vermelha? Somente azul. Quais são as chances? Somente a vermelha. Quais são as chances? Quais são as cores de bolinhas cuja probabilidade de retirada ao acaso, nestas condições, é a mesma? No seu caderno, você vai escrever proposta número 2, letra A, B, C e D. Não vai registrar o enunciado e vai dedicar-se somente a descobrir matematicamente quais são as chances de se retirar as bolinhas de determinadas cores solicitadas, observando o espaço amostral. Tempo para você! E aí, determinadas as possibilidades, né? A probabilidade de você retirar, né, uma bolinha da determinada cor solicitada, olha só. Diante disso, todas essas bolinhas, elas foram colocadas aleatoriamente dentro da sacola, certo? Ao acaso, sendo retiradas uma a uma, sem visualização. A probabilidade de se retirar uma bolinha amarela é... A probabilidade de se retirar uma bolinha verde é... A probabilidade de se retirar uma bolinha azul ou vermelha é... E ainda, quais são as cores de bolinhas cuja probabilidade de retirada ao acaso, nestas condições, é a mesma? Se é a mesma, significa que nós temos que ter a mesma quantidade de bolinhas dentro desse universo de possibilidades, concorda? Que cores são? Acompanhe comigo. Veja, a probabilidade de se retirar uma bolinha amarela, perceba, 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas amarelas em 10, ou seja, de um total de 10. Nesse caso, a probabilidade vai ser 5 possibilidades de 10, ou seja,
meio, obtendo-se aqui uma fração equivalente. Meio significa a metade. E a metade vai corresponder para você 50% de chances de você, ao acaso, retirar uma bolinha amarela. Por quê? Porque nós temos aí a cor com a maior quantidade de bolinhas. Concorda? Tudo certo? Na letra B. Queremos saber a probabilidade de retirada de uma bolinha verde. Agora perceba, no teu espaço amostral, conte comigo. Uma bolinha verde mais uma são duas. Isto significa que você vai ter lá duas possibilidades em 10 repostas as bolinhas, certo? Mantendo o mesmo espaço amostral. Espaço amostral, todas as possibilidades que você tem desta situação acontecer ou não, tá? Duas possibilidades em 10, obtendo-se uma fração equivalente, como nós já discutimos várias vezes e vários momentos aqui, 20 centésimos, 20 por 100. Isto vai corresponder a 20% de chances, ou seja, probabilidade de 20%. Certo? Na letra C, acompanhe comigo. Veja, a probabilidade de se retirar uma bolinha azul ou vermelha. Perceba no teu espaço amostral, ou seja, todas as possibilidades que você tem. Uma bolinha azul de 10 e duas bolinhas vermelhas de 10. Ao todo, como elas podem ser tanto azul quanto vermelha, você vai ter 3 possibilidades de 10, concorda? Na retirada das bolinhas repostas às anteriores. Tudo bem? Veja, 3 décimos, obtendo-se uma fração equivalente, você vai ter lá 30 por 100. Logo, as chances serão 30%, né? 30% de chances de você obter, na primeira retirada, uma bolinha azul ou uma bolinha vermelha. Mas ainda, nós podemos calcular isso de forma separada. Somente a bolinha azul, uma possibilidade em 10. Somente as bolinhas vermelhas, você vai ter duas possibilidades em 10. Perceba o vocabulário da sua questão. Bolinha azul ou uma bolinha vermelha. Isso significa que nós podemos adicionar as duas probabilidades, certo? Perceba que nós vamos obter aqui o mesmo valor, o mesmo percentual da anterior. Duas formas de nós resolvermos e determinarmos o mesmo percentual de chances para esta situação, certo? Então veja só, diante disto, bolinhas azuis ou vermelhas, você vai ter lá uma em 10, somado com duas em 10, ao todo você terá 3 possibilidades em 10. Obtendo-se a fração equivalente, você vai ter lá os mesmos 30%. Beleza? E a letra D pergunta-se para você: quais são as cores de bolinhas cuja probabilidade de retirada ao acaso nestas condições é a mesma? É a mesma significa ter a mesma quantidade. Perceba aqui, nós temos duas bolinhas verdes de 10 e nós temos duas bolinhas vermelhas de 10. Bolinha azul é aquela que tem menos, tem somente uma. Bolinha amarela é aquela que tem mais, são 5. Já verificamos na letra A que corresponde a 50% das bolinhas e correspondente às chances de serem retiradas, certo? Então, quais são as cores que nós temos a mesma probabilidade de retirada? Aquelas que têm a mesma quantidade. Nesse caso, serão as bolinhas verdes e vermelhas. Tudo bem? Tudo certo? Determinemos a probabilidade na seguinte situação. Proposta número 3. Marta pode se deslocar de diferentes maneiras para chegar ao seu trabalho. Olha as possibilidades dela. A pé, de ônibus, de bicicleta ou com o seu carro. Em determinado dia, qual é a probabilidade de Marta escolher ir para o trabalho de ônibus? Quantas possibilidades ela tem? Quais são as chances, em determinado dia, de ela escolher este meio de locomoção? Somente você vai escrever no seu caderno proposta número 3 e determina a probabilidade para nós. Tempo para você.
Tudo certo? Determinamos as chances de Marta ir para o trabalho de ônibus? Vamos analisar aqui com todos os detalhes o espaço amostral, ou seja, todas as possibilidades que ela tem, descritas no seu enunciado, que você já teve a oportunidade de ler e analisar aí, no tempo para a resolução. Veja comigo, ó, o espaço amostral, você vai ter lá as possibilidades de Marta ir a pé, de ônibus, de bicicleta e também com o seu carro. Perceba, número de possibilidades, 1, 2, 3, 4. Em determinado dia, qual é a probabilidade de Marta escolher ir para o trabalho de ônibus? Então, ela tem uma opção em 4, concorda? Neste caso, nós temos lá número de possibilidades que corresponde ao espaço amostral, são 4. Qual é o evento? O evento é Marta escolher ir para o trabalho de ônibus. É uma possibilidade em 4. Então, o número correspondente ao evento vale 1. A probabilidade vai ser 1 em 4. Ou seja, 1 em 4 é a mesma coisa que você obter uma fração equivalente a 25 por 100. Ou seja, serão 25% de chances dela escolher ir para o trabalho de ônibus. Perceba que os mesmos 25% servem para ela escolher ir a pé, ela escolher ir de bicicleta ou ela escolher também ir com o seu carro para o trabalho. Beleza? Tudo certo? Olha a próxima que nós vamos ter aqui. Proposta número 4. Observe as duas faces de uma moeda. Nós temos aqui cara e nós temos aqui coroa, certo? Pergunta-se, qual é o percentual de chance de se obter cara no lançamento de uma moeda? Tempo para você. Dentro das suas possibilidades, que são somente cara ou coroa, quais são as chances, qual é a probabilidade de se obter cara no lançamento de uma moeda? Perceba que você, obtendo cara, é uma possibilidade em 2, concorda? Organizando, então, o registro da probabilidade das chances de se obter tanto na forma racional fracionária, quanto na forma percentual. Acompanhe comigo. Uma possibilidade em 2, porque você só pode ter cara ou coroa, concorda? Olha lá, diante disso, meio, 1 em 2, vai corresponder a metade, obtendo-se uma fração equivalente 50 por 100. 50 por 100 vai lhe ser 50%. É o mesmo que se tivesse lhe perguntado aqui sobre a coroa, concorda? Tudo certo? Tudo bem? Acompanha comigo o desenvolvimento do trabalho, do raciocínio probabilístico aqui. Veja a próxima. Olha só. Lançando-se um dado comum. Aqui nós temos algumas possibilidades de dados, né? Dados comuns que nós podemos lançar e obter. Pergunta-se antes da leitura do enunciado: quantas possibilidades você tem para obter em um dado? 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, concorda? Quantas elas são? Você já vai registrando aí, de acordo com a orientação que você está recebendo no desenvolvimento da proposta número 5, né? Então veja só, diante disso, lançando-se um dado comum, qual é a probabilidade de se obter? Um número múltiplo de 2.
Dentro desse espaço amostral, desse universo de possibilidades, quais e quantos números são múltiplos de 2? Um número divisível por 3. Quais são os que são divisíveis por 3? E menor que 1. Será? Tempo para você. E aí, tudo certo? Determinadas as chances com estas possibilidades de obtenção de valores no lançamento de um dado comum? Vamos analisar. Lançando-se um dado comum, qual é a probabilidade de se obter? Olha lá. Um número múltiplo de 2 dentro das suas possibilidades que são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perceba que seu espaço amostral tem 6 possibilidades. O número 1, o número 2, o número 3, o número 4, 5 ou 6, certo? Dentre essas 6 possibilidades, quais são todas aquelas que são múltiplos de 2? Nesse caso, acompanhe-me, olha lá. Podemos ter aqui 2, 4 ou 6, números pares, divisíveis por 2, múltiplos de 2. Porque 2 nada mais é do que uma vez ele. 4 nada mais é do que 2 vezes ele. E o 6 nada mais é do que 3 vezes ele. Concorda? Então veja só, diante disso, a probabilidade vai ser 3 em 6. 3 em 6 é a mesma coisa que meio. E já caracterizamos aqui que meio vai corresponder para você a 50% de chances. Certo? Um número divisível por 3. Nós podemos ter lá 3 ou 6. Nesse caso, são 2 possibilidades em 6. 2 possibilidades em 6, nós vamos ter 1 em 3, obtendo uma fração equivalente. Não colocamos o percentual aqui para referenciar as diferentes formas de você determinar a probabilidade. Nesse caso, 1 possibilidade em 3 de você obter, ou equivalente a 2 em 6, que é todo o seu espaço amostral. Beleza? Olha lá, menor que 1. Pergunta-se, no dado nós temos um número menor que 1? Não. Então, nós temos aqui 0 possibilidade. Nenhum número é menor que 1 no dado. Portanto, a sua probabilidade é 0. Um evento impossível. Tudo bem? Adentremos na próxima proposta de agora. Um baralho comum é composto por 52 cartas. Estas são subdivididas em 4 naipes: copas, ouros, paus e espadas. De cada naipe, tem-se 13 cartas.
com base em sua observação e análise, quando você se refere ao baralho comum, que nós já conhecemos e já jogamos, né? Na sequência aí da retirada aleatória de uma carta, pergunta-se para você, com o baralho completo e todas as cartas viradas sem o conhecimento de seu valor, qual é a probabilidade de se obter a carta 7? Então veja, nós temos o As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o valete, dama e o rei, certo? Nesse caso, perceba que nós temos uma carta de cada naipe, então são 4 possibilidades de cada valor. Ao todo, são 52 cartas conforme seu enunciado. Então, quais são as chances de se obter a carta número 7? Verifique de qualquer naipe. E quais são as chances de se obter o 7 de ouros? Uma única exclusiva. Tempo para você. E aí, tudo certo? Observado o teu espaço amostral de 52 cartas de um baralho comum e as possibilidades que você tem para esses 2 eventos, veja comigo. Com o baralho completo e todas as cartas viradas sem o conhecimento de seu valor, qual é a probabilidade de se obter a carta número 7? Perceba que nós podemos ter aqui 7 de ouros, 7 de espadas, 7 de copas ou 7 de paus. Nesse caso da imagem, nós temos a representação do valete, tratando-se analogamente à carta número 7. Então, perceba que são 4 possibilidades em 52 cartas. Beleza? E quando você se refere exclusivamente ao 7 de ouros, perceba que agora nós temos o valor e o naipe. Mas só existe uma única carta de cada valor e de um único naipe. Portanto, você vai ter uma única carta em 52. Beleza? Tudo certo? Tudo organizado e tudo registrado? Hoje, nós aprendemos a perceber eventos impossíveis, pouco prováveis, muito prováveis e certos na determinação das chances, isto é, da probabilidade, raciocínio probabilístico, de ocorrência em diferentes contextos e situações, né? Quais são as chances de um evento acontecer ou não? Desenvolve comigo o raciocínio probabilístico. Muito obrigado por sua atenção, registro e dedicação. Dialogando com seu professor. Cuidem-se, preservem-se, previnam-se. Até a próxima. Tchau!